Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey e hoje estarei dando continuidade à série Apresentando Pensadores. Eu já peço para você deixar aí o seu like, se inscrever no canal caso você não seja inscrito e ativar o sininho a fim de que você possa receber novas notificações. Hoje, seguindo a ordem alfabética, é a vez do filósofo francês René Descartes, que viveu de 1596 a 1650. Suas ideias serão apresentadas a partir de sua obra Meditações. Vamos lá. De acordo com Descartes, o primeiro passo para alcançarmos a verdade consiste em colocar sistematicamente em dúvida tudo aquilo que não se mostra como certeza indubitável. Ou seja, se nós queremos uma base segura a partir da qual construir o nosso conhecimento, nós precisamos, então, colocar em dúvida tudo aquilo que nós acreditamos, a fim de encontrar algo que não seja duvidoso. O primeiro passo, então, para a gente avaliar, são a questão dos sentidos, as informações dos sentidos. Precisamos perguntar, as informações que eu recebo pelos meus sentidos, elas são confiáveis? Elas são indubitáveis? O Descartes vai dizer que não, porque os nossos sentidos nos enganam. Às vezes eu estou andando na rua e vejo uma pessoa ao longe e penso que é uma pessoa X. E quando essa pessoa se aproxima de mim, eu vejo que meus sentidos se enganaram, minha visão se enganou. Que não era a pessoa X, mas a pessoa Y. Isso faz com que então não possamos colocar os sentidos, as informações que vêm do sentido, como uma certeza absoluta. Em segundo lugar, nós não temos como saber se estamos sonhando. Muitas das vezes, na maioria das vezes que nós sonhamos, nós não sabemos que estamos sonhando. Nós pensamos que estamos vivendo a realidade. Então, qual que é a garantia de que agora, neste exato momento, eu não estou sonhando? Eu não tenho como ter uma garantia de que eu não esteja sonhando. Então pode ser que nem o mundo que eu estou vendo ao meu redor, com sua sala, eu estou aqui numa sala, com uma mesa, com um computador diante de mim, que isso não seja real. Pode ser que tudo isso seja uma fantasia, um sonho. Além disso, o meu próprio corpo pode ser uma fantasia. O meu próprio corpo pode ser parte desse sonho. Então, eu não tenho como ter certeza nem da existência do mundo, nem da existência do meu corpo. Mas alguém poderia dizer, talvez nós não tenhamos como ter certeza dos sentidos, do corpo e do mundo. Mas pode ser que tenhamos certeza, por exemplo, que 2 mais 2 é igual a 4. Isso parece ser muito óbvio, 2 mais 2 é igual a 4. Como isso pode ser uma coisa duvidosa? E aí o Descartes vai postular a hipótese do gênio maligno. Ele vai falar assim, imagina que existe um gênio maligno, que fosse um criador maligno, que teria nos criado para nos enganar. E ele criou a nossa mente de tal forma que ela se engane. Que quando ela faz uma operação matemática, ela pense que chegou à resposta certa, mas na verdade ela esteja enganada. Então, mesmo as verdades matemáticas poderiam ser duvidosas, porque um gênio maligno poderia estar nos enganando sobre o fato de que 2 mais 2 seja igual a 4. Isso pode ser um engano da nossa mente produzida por esse gênio maligno. Mas aí Descartes vai dizer uma coisa assim, eu posso duvidar da informação dos sentidos, posso duvidar da existência do mundo, posso duvidar da existência do meu corpo, posso duvidar das verdades matemáticas, mas não posso duvidar que duvido. Ou seja, existe uma coisa indubitável, uma coisa que não passa pela dúvida, a própria dúvida, o próprio duvidar. Eu não posso duvidar de que estou duvidando, isso é impossível. E se eu duvido, eu estou pensando, e se eu penso, eu existo. É daí que vem a frase do Descartes, penso, logo existo. Atenção, muitas pessoas às vezes falam assim, olha, quando o Descartes falou que penso, logo existo, ele estava enganado, porque uma cadeira não pensa, mas ela existe. Não é isso que o Descartes quis dizer, isso é uma falácia, conhecida como falácia do falso consequente. Descartes não quis dizer que somente aquilo que pensa existe. Ele quis dizer o contrário, ele quis dizer que tudo aquilo que pensa existe. Então, não cometam esse engano. Descartes não está dizendo que somente o que pensa existe. O que ele está dizendo é que tudo o que pensa existe. Percebe a diferença? Então, atenção para não cometer esse erro de interpretação. Descartes está dizendo que quando ele constata que ele está pensando, quando ele constata que ele está duvidando, ele pode ter certeza da sua própria existência. Porque é impossível que uma coisa que não existe esteja pensando. Se ele está pensando é porque ele existe. O pensamento, a dúvida, é uma prova de sua existência. Não quer dizer que aquilo que não pensa não existe. Quer dizer que tudo o que pensa existe. Porque o nada não pode pensar. Então não cometa esse engano de interpretação, de achar que Descartes está falando que somente
seres pensantes têm existência. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo o oposto. Ele está dizendo que somente seres que existem podem pensar. Embora existam seres que não pensam. Mas essa é uma certeza indubitável, então. Eu posso ter certeza da minha própria existência, porque eu sou um pensador, porque eu sou alguém que duvida. Portanto, a verdade, a partir da qual a gente pode construir o nosso sistema de pensamento, é o eu pensante, esse eu que pensa, a existência do eu pensante. Então, Descartes vai partir da existência do eu pensante para construir um sistema de pensamento, para deduzir. Então, ele achou um fundamento seguro e, a partir desse fundamento, ele vai deduzir outras verdades. Então, agora que a gente achou um campo de verdade seguro, a gente pode deduzir outras verdades. Qual que é a primeira verdade que ele vai deduzir? A primeira verdade que Descartes deduz a partir do eu pensante é a existência de Deus. Ele vai dizer assim: eu, enquanto pensante, consigo encontrar na minha mente a ideia de Deus. Eu, como ser pensante, eu tenho certeza que eu sou um ser que pensa, tenho certeza do meu pensamento, e entre os meus pensamentos eu encontro uma ideia, que é a ideia de Deus. A ideia de Deus é a ideia de um ser infinito. E aí Descartes vai falar assim: como eu poderia ter uma ideia de um ser infinito? Olha, eu mesmo, como um ser finito, um ser limitado, não seria capaz de construir na minha própria mente a ideia do infinito. Portanto, a ideia do infinito não pode vir da minha própria mente. Precisa existir uma mente infinita que seja a causa da ideia de Deus na minha mente. Ou seja, enquanto substância finita, o eu pensante nunca seria capaz de ser a causa da ideia de uma substância infinita e infinitamente perfeita, visto que o efeito não pode conter mais realidade que a causa. Uma mente finita não pode ser a causa de uma ideia de Deus, porque a causa ela é sempre maior do que a sua consequência. Uma mente finita não poderia produzir uma ideia infinita, porque a causa não pode ser maior, ter mais realidade do que o seu efeito. Portanto, a ideia de um Deus, a ideia do infinito, não pode vir da própria mente. Precisa vir de uma mente infinita. Está aí, então, provada a existência de Deus. É este o argumento que o Descartes vai usar para a existência de Deus. Ele vai dizer que somente Deus pode ter causado a ideia de Deus. E visto que o Espírito possui a ideia de Deus, Deus existe. Então a prova da existência de Deus é a própria ideia de Deus na nossa mente, que não poderia ter vindo da nossa própria mente, já que ela é limitada, mas de uma mente infinita, que é o próprio Deus. Então nós deduzimos uma verdade. Primeiro nós tivemos a verdade do penso, logo existo, e a partir dessa verdade nós deduzimos outra verdade, que é que Deus existe. Agora, a partir da verdade que Deus existe, Descartes vai deduzir uma outra verdade. Ele vai dizer assim, que da verdade de que Deus existe, podemos deduzir que Deus é infinitamente perfeito. Olha, se eu tenho a ideia de Deus, que Deus é infinito, portanto, esse Deus é infinitamente perfeito. Ele tem que ser a bondade infinita. Um Deus que é infinitamente perfeito não pode estar nos enganando. Então, ele não é um gênio maligno. Pense, não há mais a possibilidade de um gênio maligno. Visto que Deus é infinitamente perfeito, é impossível que ele esteja nos enganando. O que significa, então, que nós podemos confiar nas verdades matemáticas, que nós podemos confiar nos nossos sentidos, na existência do nosso corpo, porque esse mundo não pode ser uma ilusão, já que é Deus que o criou, já que é Deus que nos criou, e ele não é mau. Se Deus é infinito, ele é infinitamente bom. E se ele é infinitamente bom, ele não pode estar nos enganando. Portanto, nós podemos confiar no nosso conhecimento. Graças a isso, a ciência humana não está mais ameaçada pela falsidade. Percebam então como Descartes faz o processo. Ele coloca em dúvida várias coisas e ele descobre que a única coisa que não pode ser colocada em dúvida é o fato de que ele pensa, de que ele duvida. A partir da verdade indubitável de que ele é um eu pensante que duvida, ele deduz que Deus existe, já que na mente pensante existe a ideia do infinito, que é Deus. E, portanto, a ideia do infinito não pode se originar da própria mente, que é finita, mas precisa ter sua origem num ser infinito, que é o próprio Deus. Então ele deduz uma segunda verdade, a verdade de que Deus existe. E a partir da verdade de que Deus existe, e que ele é um ser infinito e, portanto, infinitamente perfeito, ele deduz que o conhecimento humano é confiável, já que Deus não está nos enganando. É esse o raciocínio de Descartes nas meditações. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Repito aí para você deixar seu like, se inscrever no canal caso você não seja inscrito, compartilhar esse vídeo com quem possa se interessar dele, e seguindo a ordem alfabética, o próximo pensador a ser apresentado será o Richard Dawkins. Espero que vocês tenham gostado e até mais.